E aí pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais. O que é isso, gêneros? São tipos de textos. Quando a gente escuta a palavra gênero, são tipos, tá? E eu vou deixar essas aulas finais, porque se Deus quiser agora a gente vai entrar de férias, né? Eu vou deixar essas aulas finais para vocês, a título de estudo, de informação, de conhecimento, para quando voltar em agosto, se não me engano, as aulas, aí a gente continuar daí, tá certo? E a questão sobre gêneros textuais eu achei interessante falar, porque é uma coisa que é cobrada constantemente, seja em Enem, seja em prova de concurso, seja até mesmo em esqueci o nome, exames admissionais, né? Enfim. A outra questão interessante sobre gêneros textuais é que é muito bom você entender o que você está lendo, identificar o que você está lendo, certo? Por exemplo, se eu estou utilizando uma lenda, uma crônica, que tipo de gênero textual tem aí? Se a pessoa não souber, ela demora um pouquinho mais a compreender, né? A fazer a diferenciação entre uma coisa e outra. Mas ok, vamos lá. Então olha só. Gêneros textuais. Qual é o conceito de gêneros textuais? É a classificação dos textos de acordo com as características comuns que eles apresentam com relação ao contexto e linguagem aplicada. Para escolher o gênero textual adequado é necessário considerar a finalidade, função e contexto. Para isso, primeiro passo a conhecer os tipos de gêneros textuais. Em suma, gente, você vai saber se trata de uma história, se trata de um artigo, jornal, se trata de uma informação de dicionário, se é uma bula de remédio, o que ele quer te passar, qual a finalidade da bula de remédio, qual a finalidade do dicionário, qual a finalidade de um edital de concurso, qual é a finalidade de uma matéria que você lê no Instagram, no Facebook, etc. Então você tem que se prender à finalidade, sobretudo, certo? Porque dentro da finalidade existe a função. Para que eu escrevi aquilo? Claro que eu não escrevi aquilo à toa. Aquilo tem todo um contexto, certo? Então, olha só, para a gente não demorar a fazer um vídeo muito grande, a gente vai acelerar só um pouquinho aqui, tá? O primeiro tipo de gênero textual é o narrativo. Como vocês sabem, narrativo vem da palavra narrar. Narrar é contar, é dizer o que aconteceu, tá? Isso a gente vê aonde? Em contos, em romances, em novelas que vocês assistem direto, que eu sei, lendas, fábulas, crônicas, etc. Certo? Se você pegar a Bíblia, por exemplo, existe lá um livro chamado Crônicas, né? Primeira Crônica, Segunda Crônicas, salvo engano é assim que se intitula. Lá conta a história dos reis, a história do povo judeu. Então é uma história que ele está contando, ele está narrando, certo? Então olha só, quais são as características de texto narrativo? Nós temos personagens, nós temos um tempo que ocorre, então nós temos espaço, lugar, né? Por exemplo, como eu falei aqui no livro de Crônicas, nós temos os judeus, que são os personagens, Deus e os reis, etc. Aí nós temos o tempo, que é aquele tempo antigo, né? E o espaço, né? Naquela região ali onde os judeus habitavam, certo? O segundo tipo é o descritivo. Esse descritivo é o que é muito usado. Atualmente eu não sei, mas antigamente, antes, né? Era muito usado pelas meninas quando elas iam escrever um diário. Um diário era um livro, um caderninho, estilo esse aqui, ó. Tá aqui. Vou pegar pra vocês. Tá aqui. Não consigo fechar o meu caderninho. Tá aqui, ó. Estilo esse aqui. Aí, essas folhas você pegava, escrevia aqui as coisas que você queria, certo? Aí você pegava e dizia como foi seu dia, como tinha sido seu dia, como tinha sido a sua tarde, como foi na escola, como foi em casa, etc. e tal. Então a menina em geral relatava muito o que acontecia com ela.
Então, por isso que ao longo do tempo as meninas tinham mais facilidade de escrever uma boa redação do que os homens, porque elas começavam a escrever desde cedo, desde criança, né? E aí as mulheres, vocês podem ver que as mulheres têm muita afinidade com leitura, com escrita. Hoje em dia, infelizmente, não tanto, porque a geração se desmotivou, não se motiva, não se incentiva mais, não vai muito atrás e acaba deixando a leitura de lado. Mas a leitura é uma coisa muito importante, porque o conhecimento ele é importantíssimo para a gente. Quando a gente galga altos postos, geralmente no funcionalismo público ou mesmo em empresas privadas, é o conhecimento que faz a diferença. Em geral, costuma ser o conhecimento. Uma vez agora esqueci o nome dele, era um milionário, né? Ele tinha uma fábrica e deu uma pane na fábrica, a fábrica parou. Então ligou para o engenheiro responsável lá, e o rapaz foi lá e procurou qual era o defeito lá. Aí ele pegou e achou o defeito, era só um parafuso, uma coisa assim, uma coisa bem simples, não é? Ok. E aí quando ele foi mandar a conta, ele cobrou $10.000. Isso há, sei lá, uns 50 anos. É muito dinheiro. Aí o dono da fábrica disse: olha, você não acha que está muito caro não? Era só um parafuso e tal. Aí ele... Só que tudo isso eles estavam escrevendo cartas, né? Porque não tinha e-mail, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp nessa época. Então, dessa forma, ele mandou. E aí o rapaz respondeu: olha, pelo parafuso, $1.000. Pelo conhecimento de saber onde está o defeito, $9.000. Olha só como o conhecimento é importante. O homem aceitou, corretíssimo. É o conhecimento que te faz crescer, certo? Então vamos lá, continuando. Os textos descritivos, eles relatam, eles expõem alguma situação, alguma coisa que aconteceu em determinado lugar, em determinado tempo, certo? Com alguma pessoa, ou às vezes até mesmo algum objeto, né? Você quer descrever, por exemplo, uma casa, você quer descrever um bairro que você viu, uma cidade que você visitou, então você vai fazer o uso do gênero descritivo, certo? E onde que a gente pode achar isso? Em diários, como eu falei, relatos de viagem, folhetos turísticos, aqueles folhetos que a gente recebe quando chega numa cidade. A gente não sabe nada sobre a cidade, o cara lá do hotel dá pra gente um guia turístico. O currículo, quando você vai entregar suas informações, né, suas qualificações para uma determinada empresa, a fim de ser admitido. A biografia de alguém, os cardápios de restaurante, né, ou até aquele cardápio mais simples lá do barzinho, né, os classificados, etc. Tal. Então são tipos de gênero descritivo, certo? A gente tem muito contato com esses tipos de texto, certo? É interessante que os textos descritivos, eles usam muito adjetivos, certo? Até para poder orientar a pessoa. Por exemplo, no guia turístico, a praia de Iracema é belíssima. Quando ele fala é belíssima, é porque lá é muito bonito. Então a pessoa atiça a curiosidade da pessoa, a pessoa fica curiosa. A pessoa quer saber, será que é bonito mesmo e tal. Então incentiva a pessoa a ir para esse lugar, né? Ou então ele fala que tal restaurante é muito badalado e tal. Então, olha só, muito badalado, ou seja, muito frequentado. Se ele é muito frequentado, é porque alguma coisa ele tem de bom. Então isso serve para incentivar a pessoa a ir atrás destes locais, certo? Ok? Então olha só, vou pausar o vídeo. Esse é o primeiro vídeo, tá? Vou fazer o segundo agora, ok?